não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então aqui tem uma pergunta interessante. O Wellington Kramer pergunta: o senhor diz que a leitura de ficção é importante para mostrar ao leitor as possíveis situações da vida e torná-las familiares quando eventualmente ocorrerem. Isso se refere apenas àquela ficção possível? Como ficará a ficção imaginária que extrapola a realidade, como aquele filme brasileiro Se Eu Fosse Você, no qual os dois protagonistas trocam de corpo? Ou a ficção científica como Superman, etc. Muito bem. É claro que a imaginação é a única função pela qual nós podemos conhecer o possível. Não é isso? Então, onde a função específica dela é isso aí. Acontece, vamos dizer, que a especulação do possível nem sempre se dá sob a forma, vamos dizer, da reprodução exata das imagens literais que expressam o possível. Pode se expressar através de símbolos que o condensem. E, nesse caso, vamos dizer, histórias aparentemente impossíveis podem expressar possibilidades reais. Não é isso? Porém, acontece que nos últimos tempos tem aparecido uma série de histórias, sobretudo no cinema, onde situações que são realmente impossíveis são vividas como se fossem possíveis. Tá certo? E isso aí só serve realmente para paralisar a sua imaginação. Não é isso? Quer dizer, você está entrando na esfera, vamos dizer, de hipóteses tão rebuscadas que você raciocinar sobre elas é realmente uma perda de tempo. Por exemplo, quando tem a história do Exterminador do Futuro, quer dizer, o sujeito que retorna ao passado para modificar retroativamente o seu próprio futuro. Tá certo? Quer dizer, você pode usar isso como uma especulação em torno do problema da responsabilidade. Quer dizer, que se você, em tais ou quais situações, pudesse ter agido de maneira diferente, o que teria acontecido? Não é isso? Que se essas histórias são usadas neste sentido, então podem até funcionar. Não é isso? Mas você não esqueça que, vamos dizer, é próprio da linguagem poética ela conseguir compactar dimensões da experiência que geralmente aparecem separadas e que só se compactam na linguagem. Se você pega a história do Kafka, do sujeito que acordou e percebeu que tinha virado uma barata, e, bom, isso só acontece na dimensão da linguagem, quer dizer, ele vai juntar numa só frase a consciência humana de poder refletir sobre o seu estado, tá certo? Com a experiência de ser tão desprezível quanto uma barata. Mas a barata não tem essa consciência. Isso só pode, né, vamos dizer, se fundir na linguagem poética propriamente dita. Mas
se você pega uma história como a do Superman, o que você faria se você tivesse tais ou quais poderes? Né? Você pode raciocinar nesse sentido. Porém, seria mais plausível você fazer isso por etapas, e não você saltar direto do seu estado, vamos dizer, de impotência para um de quase onipotência. Não é isso? Além disso, existe uma espécie de coerência imaginativa, quer dizer que aquilo que está sendo proposto como história tem que ser coerente com ele mesmo, porque senão, note bem, senão aí entra um componente extremamente sério, que é a mistura da imaginação com o raciocínio hipotético. Imaginar uma coisa, imaginar uma sequência de acontecimentos é uma coisa. Fazer hipóteses é outra. O fazer hipóteses é uma atividade, vamos dizer, da razão construtiva. Tá certo? E a razão construtiva pode conceber as coisas que vão muito além da imaginação. Por exemplo, você, em matemática, você consegue lidar, vamos dizer, com unidades que são inimagináveis. Não é isso? Então, por exemplo, você põe um n elevado a 235. Você pode raciocinar sobre isso, mas você não pode imaginar isso concretamente. Ora, a imaginação, ela trata do mundo da experiência concreta, da experiência real. Seja imaginada de acordo com a memória, ou seja, como as experiências foram vividas mesmo, seja compondo e misturando, como faz, por exemplo, o Kafka, misturando o negócio da autoconsciência humana com o estado de barata. Tá certo? Porém, quando a imaginação ela começa a ser serva do raciocínio hipotético, tá certo? Ela perde vida, ela começa a ficar uma coisa artificiosa apenas. E se você se acostuma com essa linguagem artificiosa, você perde sua capacidade expressiva. E é melhor que você use a imaginação tal como ela aparece ou no seu mundo da memória, ou como ela aparece nos seus sonhos. Entendeu? Porque a imaginação, quando ela mistura coisas diferentes, ela mistura de tal maneira que ela consegue expressar compactamente coisas que estão muito afastadas entre si, mas cuja junção faz sentido. Como no exemplo da barata que eu estou dando. Tá certo? Porém, o raciocínio hipotético consegue conceber coisas que não fazem o menor sentido. Que são puras construções mentais. Tá certo? E que escapam da expressividade da experiência humana, seja a experiência real, seja a experiência imaginária. A maior parte do que hoje se faz como pretexto de ficção científica, tá certo? Ou de filmes de horror, é exatamente isso. É forçado demais, é artificioso demais. Quer dizer que não tem nada a ver com a experiência humana, nem interna, nem externa. São meras hipóteses racionais coloridas de imagens. Você inventa a hipótese e depois você coloca uma imagem em cima. Então, perde a força simbólica e se torna mera alegoria. Você está entendendo? O que é alegoria? Alegoria é uma imagem inventada para dizer alguma coisa que podia ser dita de outra maneira. Está compreendendo? Ora, a verdadeira linguagem poética, ela consegue dizer coisas de tal modo que você não conseguiria dizer de outra maneira. Então, é melhor você conservar essa linguagem imaginária, linguagem literária, para aquelas coisas que não podem ser ditas de outra maneira. Estão compreendendo? Fora disso, você entra num mundo de especulações hipotéticas
que são puros produtos lógicos, mas sem consistência lógica. Então eles não têm, de fato, não têm persuasividade. Note bem que quando você assiste um filme como, sei lá, vocês assistiram esse filme 3:12, 3:10 para Yuma, né? Passou recentemente, né? Com esse Russell Crowe, né? E tem todo aquele problema, vamos dizer, do menino com o pai, aquele drama humano todo, né? Você vivencia aquilo como se estivesse efetivamente acontecendo. Mas quando você assiste o Super-Homem, o que acontece? Vou dar outro exemplo. Você assiste o Senhor dos Anéis. Você assiste o 3:10 para Yuma, você assiste o Senhor dos Anéis e assiste o Super-Homem. No primeiro caso, você está vivenciando como se fosse um drama real. Você sabe que não é real, mas você faz a suspension of disbelief, a suspensão da descrença, e você vivencia aquilo como se fosse um drama real, portanto, com os valores morais reais envolvidos e as emoções respectivas. Não é isso? Quando você assiste O Senhor dos Anéis, você vivencia como se fosse um sonho. E o Super-Homem? Ele não pode ser um sonho porque ele parte de uma premissa logicamente inventada. E não de um símbolo que pudesse aparecer num sonho. O Super-Homem, vamos dizer, tal como ele aparece na história, com aqueles poderes específicos, né, e aquelas limitações específicas, não. Ele é logicamente definido como uma hipótese. Ele não é um elemento de sonho, ele não é um elemento onírico. Ele não é imaginário, ele é hipotético. Então, o que você está fazendo ali é transitar dentro do mundo das hipóteses idiotas. E o que você está fazendo é perder o seu tempo. Agora, isso não se refere a todas as histórias de ficção científica. Não é isso? Por exemplo, eu assisti um filme, muito tempo atrás, um filme de um cineasta russo, um filme chamado Solaris. Solaris era um planeta onde de repente apareciam pessoas do nada. Elas apareciam, depois elas desapareciam. E com o tempo você vai vendo o seguinte, que o planeta ele é como se fosse um cérebro gigante que ele transforma em pessoas reais as pessoas que você imagina. Então, se o sujeito está pensando na mulher dele, que ficou no planeta Terra, aparece a mulher. Só que não é a mulher, é uma imagem criada pelo... Eu digo, bom, isto não é uma hipótese, esta confusão entre o imaginário e o real é própria do imaginário. Quer dizer, ele está expressando aquele verso do Heinrich Heine, eu sou a ação dos teus pensamentos. Então este é um símbolo que tem uma força tremenda. Está compreendendo? Então, o melhor é você, como é que se diz? Não vicie a sua imaginação com jogos idiotas. Né? Tenta ficar ou no mundo do que você imagina como real, do que você concebe como real, como realmente possível, no mundo onde existencialmente admissível, ou tenta ficar dentro da linguagem onírica, a linguagem dos mitos, lendas, etc, etc. Você vê que quando a imaginação está muito logicamente estruturada, tem treta aí no meio. Né? Porque é próprio da linguagem
onírica e da linguagem dos mitos, tá certo? A transformação dos símbolos, eles estão continuamente se transformando em outras coisas, e mudando, e mudando, e mudando, tá certo? Quando você vê uma coisa como o Super-Homem, que tem aquela regra, a regra do jogo é imutável, então aquilo é realmente um jogo, não é o imaginário humano, né? Quer dizer, o sujeito inventou uma regra de jogo e em seguida a preencheu de imagens. Então você tem o direito de perguntar, mas por que eu devo jogar esse seu jogo? O que eu vou ganhar com isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.